estás antigo, Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tanta força e profunda é o mar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Quando Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandes és tu, grandes és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandes és tu, grandes és tu. Ok, abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 3. Neemias, capítulo 3. Nós estamos nessa série em Neemias
chamada Neemias e o Avivamento Possível. E é importante a gente lembrar da definição de avivamento. Avivamento é uma obra de Deus que leva o seu povo a temer a sua presença, a buscá-la intensamente, com profunda convicção de pecado e um apego maior à oração e às escrituras, resultando em frutos para a obra do próprio Deus. No livro de Neemias nós vamos ver os passos de um avivamento. E nós já vamos ter contato hoje com um dos frutos desse avivamento. Neemias capítulo 3. Eu gostaria de nem ler o capítulo todo, de ir introduzindo você no texto à medida que a gente fosse entrando aqui na mensagem. Mas é importante que a gente leia para ter uma compreensão maior do que exatamente aconteceu. Você lembra, domingo passado, Neemias na presença do governador do mundo daquela época, o Xerxes, o Assuero. E ele é ousado em pedir, Deus abre as portas. Ele pede e Deus usa Xerxes, Deus usa aquele homem devasso, temível, mau, para dar andamento no processo da reconstrução de Jerusalém, do templo de Jerusalém, dos seus muros. E Neemias pede, mas pede legal, pede muito. E o rei o concede. Ao chegar em Jerusalém, ele encontra logo as primeiras oposições do Sanbalat e do Tobias, né? Que na prática aqui, e do Gesem, né? Que na prática representam a totalidade dos inimigos do povo de Deus. Mas veja o que acontece em Neemias capítulo 3. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem, a torre de Ananel. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe e colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado, repararam Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste, reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, e cujo lado reparou Sadoque, filho de Bana. Ao lado deste, repararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto dele, trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Arias, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a este, trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado, reparou Gedaías, filho de Arumaf, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Esabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Pate, Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral de outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zanoa,
Edificaram-na e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Ele a edificou e assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou Salum, filho de Colosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. E ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Azbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos Bavai, filho de Anadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte, defronte da subida para a casa das armas no ângulo dos muros. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, repararam nos sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Azube, defronte da sua casa. E depois dele reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Binuí, filho de Anadade, outra porção desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós. E os servos do templo, que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas para o oriente, até a torre alta. Depois repararam os tecoítas, outra porção, de frente da torre grande e alta e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada uma defronte da sua casa. Depois dele reparou Zadok, filho de Imer, depois defronte de sua casa. E depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Salaf, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um Orives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Então, fim dos nomes estranhos, né? Fim, ufa! Quanto nome estranho. Claro, são de outra língua, são hebraicos, são moabitas, são assírios, são persas. É claro que os nomes são estranhos. O livro de Neemias até pode ser usado como um manual de administração. Aliás, a palavra de Deus não é um livro científico, mas quando ela se propõe quando ela dá migalhas de ciência, migalhas de estratégia de guerra, migalhas de administração, ela esbanja. Não é o propósito, mas esbanja. Existe muita sabedoria administrativa aqui na reconstrução dos muros de Jerusalém. Os muros foram reconstruídos em 52 dias. Muito trabalho. Josué é quase um manual de guerra. Neemias
É quase um manual de administração. Mas o foco é que o povo foi trabalhar. Entenda isso. O povo foi trabalhar. Estava motivado para trabalhar. Não há avivamento que não resulte em trabalho na obra do Senhor. Aprenda isso. Não há avivamento que não resulte em trabalho na obra do Senhor. Você trabalha na obra de Deus? Você se considera uma pessoa? Não, eu trabalho na obra de Deus. Eu funciono como a parte integrante do corpo de Cristo. Eu trabalho. Graças a Deus, tenho prazer nisso. Agora, se você não trabalha, se você é como o mar morto, você só recebe, só recebe, só recebe, só recebe. E há pessoas cuja a marca da sua vida é isso. Só recebem, recebem, recebem. É o irmão RR, não é Soares, mas é RR. Recebe e reclama. Recebe e reclama. Só recebe, só reclama, só recebe, só reclama, só recebe, só reclama. Se você não trabalha na obra de Deus de alguma forma, e trabalho, e qualquer ministério, e eu sempre desmistifiquei a palavra ministério. Ministério significa serviço, é só isso. É apenas isso. Ministério significa serviço, é apenas isso e tudo isso. Se você não serve de maneira nenhuma, nem num ministério organizado, nem esporadicamente, se você não serve dentro das tuas capacidades e da tua disponibilidade, há 4 hipóteses para a causa disso. Por que você não serve? Por que você se transformou nesse RR? Só recebe, só reclama, só reclama, só recebe. Por que você se transformou nisso? 4 hipóteses. Hipótese número 1, você não nasceu de novo. O Espírito Santo não lhe deu dons. O Espírito Santo não colocou no seu coração amor pelas coisas de Deus. O Espírito Santo não derramou você amor pela igreja de Cristo. Você não nasceu de novo. O que você tem que fazer? Vá ler o Novo Testamento. Procure Jesus no Novo Testamento. Vá ler especialmente o livro de João, onde Jesus fala claramente do significado dele como Salvador para você. Hipótese número 2. Você nasceu de novo, mas está em desobediência. Eu não sei se você sabia, mas ser relapso em relação à obra do Senhor é desobediência. Eu não estou falando daquelas fases da vida que a gente dá um tempo. Eu não estou falando daquelas fases da vida em que a gente precisa parar. Às vezes até os pastores dizem, pare. Pare, simplesmente pare. Você está machucado, você está ferido, você está precisando fazer revisões na sua vida. Pare. Eu não estou falando dessas fases. Eu estou falando de alguém que não se envolve, jamais, não serve, simplesmente não serve. Talvez você nasceu de novo, mas está em desobediência. Hipótese número 3. Você nasceu de novo, mas cresce muito devagar. Há pessoas que são marcadas por um crescimento lento, né? Tem a história do bambu chinês. Eu não me lembro quantos anos o bambu chinês passa para crescer. Alguém sabe aí, não? Alguém conhece quantos anos? Alguns anos. Você olha para o bambu chinês, você fala, puxa, isso é bambu, isso não serve para nada. Aí de repente o bambu chinês dispara. E começa a crescer como nenhum bambu, não é? E fica o bambu chinês gigantesco. Algumas pessoas crescem tão lentamente, e a esperança que a gente tem é que um dia ele vire um bambu chinês, né? Que um dia, tudo que ele não cresceu, tudo que ela não cresceu, todos esses anos, que um dia, pela graça de Deus, vira bambu, irmão. Que pela graça de Deus acorde, que desperte, que se envolva com a obra de Deus. Hipótese número 4. Talvez você nasceu de novo, mas ainda não descobriu os seus dons. É importante
na obra do Senhor, você descobrir os campos de atuação para os quais Deus tem lhe chamado. Há muitos anos atrás, eu trouxe um pastor amigo que a sua igreja estava vivendo uma realidade muito específica, e ele veio nos dar um curso chamado Rede Ministerial. Simplesmente era uma aplicação intensa da palavra de Deus sobre a importância de saber como funcionam os dons, os meus e os dos outros, mas também sobre como descobrir, como Deus nos leva a atuar poderosamente, como diz lá em 1 Pedro 4,11, né? Faça segundo o poder de Deus, segundo a força que Deus supre. Como Deus nos leva a atuar poderosamente em qualquer obra, mesmo que seja para carregar a cadeira, qualquer coisa, como Deus nos leva a atuar poderosamente na obra do Senhor. Procure descobrir os seus dons. Ontem, processo de Deus na nossa vida que nos leva a isso, mas sem interesse algum, fica bem mais difícil. Agora, nessa obra aqui, meus irmãos, nós ficamos sabendo que um trabalho movido por Deus envolve harmonia. Uma das expressões que você vai ver nesse texto, cheio de nomes estranhos, é junto dele e ao lado dele. Fulano trabalhou junto de fulano, ao lado de fulano. Fulano trabalhou junto de fulano, ao lado de fulano, junto, ao lado. Eu não entendo, vou aqui parafrasear o Bill Hybels, eu não entendo por que algumas pessoas são ativas na obra de Deus, mas para fazer isso tem que machucar os outros. Para fazer isso tem que se desentender. Se você coloca algumas pessoas juntas ali, é uma questão de tempo. É um cronômetro, a bomba vai explodir. Algumas pessoas não entenderam nada sobre boas relações, algumas pessoas não entenderam nada sobre harmonia. Algumas pessoas têm um jeito muito próprio de ver a vida e as coisas, e quem vê diferente parece que é uma ameaça, e aí não consegue viver harmonicamente. Uma obra dessa, meus irmãos, quantas centenas de pessoas envolvidas, quantas milhares de pessoas envolvidas, harmonia total. Porém, no meio dessa harmonia total, nós temos uma notícia ruim. Uma notícia muito ruim. Olhe comigo, versículo 5. Diz assim: ao lado destes, repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Veja bem, estava todo mundo trabalhando. Até nobres de outros lugares. Até governadores de certas regiões, todo mundo trabalhando. Aí essa turma lá dos tecoitas, tem os nobres que falam: não, eu sou nobre. Eu não vou fazer isso aí não. Por quê? Porque eu sou nobre. Uma vez eu estava ouvindo, né, o livro de Neemias na voz de Cid Moreira, né? Lá, Cid Moreira. Aí Cid Moreira vai dizendo todos esses nomes estranhos, quem consertou, quem reparou, quem trabalhou. Aí de repente eu tomo um estalo, que o Cid Moreira diz assim: os tecoitas. O que tem, Cid Moreira? Os tecoitas. Aí ele diz assim: as pessoas importantes não se sujeitaram. Diga: então é isso. Quer dizer que tem uns caras que se acham importantes. Aqui não tem isso não, tem? Aqui não tem. Aqui não tem nenhum, né? Aqui é outro planeta. Aqui não tem nada disso não, rapaz. Tá com invenção, tá com história. Pois é, meus irmãos, a coisa pegando fogo. Todo mundo trabalhando. Aí tem umas pessoas lá que falam: não, nós somos nobres. Não podemos fazer isso não. Isso aí é para as pessoas comuns, rapaz. Vou me envolver com construção, vou me envolver com noite de milho, você é doido, né? Noite de milho é negócio para agricultor, rapaz, você é maluco, né? Nós somos nobres. Eles provavelmente eram descendentes de reis, né? Descendentes de príncipes. Quem seriam os nobres aqui no nosso contexto?
aqui da Avenida Recanto Verde, Avenida Recanto Verde, 204. Não tem nobre na obra de Deus, irmãos. Amém? Não tem nobre não. Todo mundo é igual. Aqui a gente evita chamar as pessoas de doutor. Já prestou atenção? Que aqui não existe doutor fulano nem doutora fulano, aqui é o irmão. E se ele virar presidente da república, ele é o irmão. E é só isso, e tudo isso, né? É só isso e tudo isso. Então, mas os nobres, não, nós somos nobres. Minhas mãos de nobre, meu carro de nobre. Eu e minha mulher somos nobres, nossos filhos somos nobres, e nós não vamos nos envolver com isso. E eles se esforçaram para ficar de fora. Percebe? O Espírito Santo de Deus está fazendo uma obra ali. Eu não estou querendo dizer que toda construção é obra de Deus. Estou colocando você dentro de um contexto. O Espírito de Deus está fazendo uma obra e eles se esforçam para ficar de fora. Meus irmãos, Deus tem nos chamado para o serviço. Nós estamos nos esforçando para ficar de dentro ou para ficar de fora? Pensa bem nisso. Há pessoas que quando são convocadas para arregaçar as mangas, eles dizem: eu quero ficar de dentro. Conte comigo, pastor, conte comigo. Eles fazem um esforço para ficar de dentro, porque eles são de dentro. E há outros que fazem um esforço exatamente o contrário. É um esforço para ficar de fora. Estou vendo você aí, irmão. Você vai ficar de dentro. Não esconde não. Pensando que nós somos nobres. Uma das reclamações que os pais, especialmente as mães, mais fazem sobre seus filhos adolescentes é que eles têm uma preguiça espiritual, que eles têm uma preguiça inexplicável, que quando você fala em trabalho caem 2 lágrimas. É um negócio, é esquisito. Eu tenho a impressão que um adolescente trabalhando em casa assim causa dor, seus ossos doem. E a mãe não consegue entender. Meu filho, de onde é que vem tanta preguiça, pelo amor de Deus? Vai ler a Bíblia, está lá escrito, vai ter com a formiga, preguiçoso. Nada que ela fizer funciona, parece. O povo preguiçoso, dizem as mães, né? São egoístas, dizem as mães. É claro que os nossos adolescentes aqui não são assim, né? Eles não têm absolutamente nada a ver com isso. Mas o que as mães reclamam por aí é que eles são incapazes de levar um prato da mesa à pia. Talvez você seja incapaz de ensinar. Tá? Tem um outro lado também, né? Ensinar não é gritar. Isso não é ensinar. A mãe viu que o menino deixou lá tudo na mesa. Você não tem pegada não, viu? Isso não é ensinar. Isso é ensinar. Ensinar, neném, vem aqui. Faz para a mamãe. Como é que faz? Leva para onde? Pia. Fica gritando, esbravando, chutando as coisas. Diabo de vida é essa? A gente cria uns meninos mortos dentro das calças. Aquelas histórias todas que quase todos vocês foram criados ouvindo. Atenção, isso não é ensinar. Ensinar é um processo repetitivo. Pastor, mas eu ensino e ele erra de novo. Aí você faz de novo, neném, sem gritar. Lá na frente da TV. O que ele diz? Mais tarde, o que você diz? Não, bora. Eu estou aqui no meio do jogo. Eu vou quebrar o seu jogo. Opa. Isso é ensinar. Gritar, espraguejar, se rasgar. Esse menino não aprende, meu Deus. Um dia eu vou sumir daqui. Eu vou desaparecer. Vocês vão ver que eu vou sumir. Todo mundo tem uma tia que prometeu sumir. Não tem um negócio de vou sumir?
Aí vocês vão ver que eu sou importante. Isso não é ensinar. Isso é desabafar. Ensinar é... Depois de 1797 vezes ele aprende. Ensinar é um processo repetitivo. Algumas pessoas pensam que ensina. Você nunca ensinou nada. Você gritou, esbravou. Isso não. Ensinar é tranquilo. Ensinar é gostoso. Faz para a mamãe? Ensinar é legal. Os melhores professores são os que se divertem enquanto ensinam. Ensinar é bom. Ensinar não precisa ser um fardo. Então talvez o menino não ensinou porque o menino não aprendeu porque você nunca ensinou. Mas você reclama muito que é preguiçoso, né? Que anda com o peso do corpo querendo lhe achatar. Ô menino preguiçoso de uma figa. De onde é que vem tanta preguiça? Agora eu pergunto, e você na obra de Deus não é um adolescente também? Ou não é? É ou não é? Você é exatamente o que o seu filho é na sua casa, você é na obra de Deus. Não se envolve com nada, não quer saber de nada, quer tudo pronto. É o irmão RR. RR faz o quê? Recebe e reclama. Não é? Você pode dizer hoje assim, com honestidade, eu sou RR. Se você é da família Lopes e você chegou a essa conclusão, você fala, eu sou RR Lopes. RR Machado, né? RR Silveira. RR Silva, eu sou RR alguma coisa. Eu só recebo e reclamo. Recebo, reclamo. Recebo e reclamo. Eternos adolescentes na obra de Deus. Preguiçosos, reclamões. Os adolescentes uma hora vão pegar o seu rumo. Ou não, né? Alguns vão virar adolescentes. Que é adolescente adulto, que é uma desgraça, né? É o eterno filhinho da mamãe. Mas a maioria vai entender a vida, vai. Só que o irmão RR, não, ele é adolescente eterno na obra. Essa passagem de Neemias 3 é uma passagem muito rica em detalhes. E o que é que Deus quer que você veja lá? A maneira como algumas coisas são mencionadas me levam a crer que Deus quer que você veja aquilo que Ele enfatizou. E eu vou mencionar algumas coisas que Deus quer que você veja no construção do muro de Neemias capítulo 3. Em primeiro lugar, diz a Bíblia, os líderes foram os primeiros a dar o exemplo na reconstrução dos muros. Diz capítulo 3, versículo 1, que Elisabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, se responsabilizaram por edificar a porta das ovelhas. Há muitos líderes que eles acham que eles não são um povo. Os sacerdotes podiam dizer, não, esse não é nosso trabalho. Nós somos sacerdotes. E o Eliasibe, poderia dizer, e eu que sou o sumo. Né? O sumo sacerdote, naquele contexto, seria equivalente a um apóstolo hoje. Né? Eu sou apóstolo, está pensando o quê? Eu não me envolvo com certas coisas. Eles foram os primeiros a dar o exemplo. Pense nisso. Em segundo lugar, essa obra que foi feita em 52 dias, foi feita por gente de todos os lugares. É reconstrução de Jerusalém, dos seus muros, mas ela foi feita por gente de todos os lugares. Como é que nós sabemos disso? Versículo 2 diz que veio gente de Jericó. Jericó não é Jerusalém. Jericó não é nem vizinho de Jerusalém. Em Jerusalém, ali vizinho, fica Belém, fica Betânia, fica uma outra aldeia, mas Jericó está mais para longe. E veio gente de Jericó. No versículo 7, diz que versículo 7,
Diz que vieram os gibeonitas, os meronitas, que pertenciam ao domínio do governador da além do Eufrates, do outro lado do rio, mas bem longe. Vieram ajudar. Gente que estava vivendo em outras nações, em outros estados, veio ajudar. No versículo 13, que fala da porta do vale, da reconstrução da porta do vale. Veio de Zanoa. Onde é Zanoa? Eu sei lá. Lá para as bandas de Zanoa. Eu sei que Zanoa é longe. Veio gente de Zanoa. Essas pessoas poderiam dizer: olha, não é nosso trabalho. Não é? Não tem muita coisa a ver com isso. Jerusalém não tem bastante gente. Essas pessoas não podiam se reunir e arregaçar as mangas. Não é o nosso trabalho. E você vai lendo o texto e você vai vendo que vem gente de outros lugares, de outras partes, gente de todo lugar. Meus irmãos, é claro que os nobres de Tecoa são nobres. Eles conseguem ver isso e ainda ficarem insensíveis ao que está acontecendo. Deus quer que você saiba também que dessa obra participou todo tipo de gente. E aqui eu me refiro especificamente a gente das mais variadas profissões. Olha o versículo 8. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Veja bem, em Israel a tendência é, se uma família tem uma profissão, passa de pai para filhos. Então nós temos aqui perfumistas e temos ourives. São duas pessoas que não tem nada a ver com reconstrução de muros. Ourives, tem algum ourives aqui? Tem um irmão ali, né? Tem um irmão peruano. Você é peruano, né, irmão? Quase. Peruano ourives, né? Por que ele foi ser ourives? Porque ele não quer saber de muro, não quer reconstruir muro. Ele quer ser ourives, não é? Mas aqui na obra, os ourives não falaram: não, nós somos ourives. Não temos nada a ver com isso. Não, o sentimento foi exatamente o contrário. A obra, naquele momento, a situação exige: vamos arregaçar as mangas. Os perfumistas, idem. Né? Eu sou perfumista, eu só sei cheirar perfume, fazer perfume. O negócio é perfume, para ver se o perfume está cheiroso. E eu, que gosto muito de cheirar perfume bom. Eu estou me lembrando aqui que pastor, em aniversário, ganha muito perfume, né? Nem sempre é um perfume que a gente possa cheirar, assim, ficar cheirando. Mas é legal, né? E os perfumistas, não, estamos juntos. Estamos juntos. Versículo 32. Olha outro tipo de gente, no fim do capítulo. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Os comerciantes fecharam seus empreendimentos. Fecharam seus negócios naqueles 52 dias. E vieram participar da reconstrução dos muros de Jerusalém. Isso implica dizer que eles perderam dinheiro. Sim ou não? Fechou o negócio, perdeu dinheiro. Mas ganharam muito mais, né? Ganharam muito mais. Mercadores, ourives, pessimistas, perfumistas. Por que eu estou falando? Por que eu estou falando pessimista tantas vezes? Eu acho que eu estou muito pessimista hoje. Perfumistas, ourives, mercadores, todo mundo arregaçou as mangas para trabalhar na reconstrução. E mais, Deus quer que você saiba que mulheres participaram da construção do muro. Versículo 12.
Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém. Ele e quem? Ele e suas filhas. Vamos Sara, vamos Raquel, vamos Ruth, que é nome de mulher hebreia, né? Vamos. Vamos participar. Vamos ter o privilégio de participar. Esse é um líder. E os caras vendo essas meninas trabalhar aí na obra, né? No muro lá, aquela ruma de gente, né? E as olhadas para as meninas, né? E os caras devem pensar, essa é para casar, essa é fera, né? Essa é do trampo, essa é do trabalho. Você deve estar pensando assim, mas pastor, essas mulheres para participar da construção do muro, elas deviam ser umas mulheres assim, a vida rústica. Não, acho que eram mulheres simples, né? Acho que eram mulheres humildes, mulheres camponesas. Leia de novo o versículo 12. Quem é o pai delas? É Salum, e Salum é o quê? Ele é Salum, maioral da outra parte de Jerusalém. Ele é tipo o chefão, né? E as filhas dele, nesse momento, pelo menos nesse momento, não são patricinhas. Meus irmãos, eu quero que todas as pessoas, todos os homens estão sentados do lado de uma mulher. Levante a mão agora aqui. Você está sentado do lado de uma mulher. Ok, pode baixar a mão. Agora diga para ela, na obra de Deus não há lugar para patricinha. Fala aí para ela aí. Fala para Nilce aí, Raul. Agora as mulheres se vingam dizendo o contrário. O que diz? Nem para Mauricinho. Fala para ele aí. Não há lugar. Não há lugar para patricinhas e para mauricinhos. Todo mundo trabalhou. Às vezes a gente querendo proteger a mulher se torna machista. Um machista às avessas. Eu passei numa igreja, teve um mutirão de pintura e tinha umas mulheres pintando, com uns macacões pintando. Falei, isso é um avivamento, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Outro dia eu estava falando aqui para alguém, não sei quem era, que eu me amarraria em ver mulheres no estacionamento. Que é isso, pastor? Sim, por que não? Trabalhando no estacionamento, mas que coisa, mas pensou que coisa maravilhosa, né? Tem serviço para todo, mas aí precisa ser homem. Mas desde quando precisa 2 testículos para fazer isso? Onde Jesus Cristo? Tem tanto trabalho, né? Tanto trabalho na obra de Deus, e a gente vai transformando às vezes algumas mulheres em eternas patricinhas. Inclusive há mulheres que se realizariam, né? Que botariam até um colete, achariam o máximo. Né? As mulheres participaram. Também Deus quer que você saiba que houve gente que terminou a sua obra e foi ajudar os outros. Sabia disso? Um muro de pedras, com trancas, com portas, com traves. Houve gente que terminou o seu e foi ajudar os outros. Versículo 4. Ao seu lado reparou Meremote, guarde esse nome, filho de Urias, filho de Cós. Junto desse reparou Mesulão, de Berequias, de Bezabel. Quando nós chegamos no versículo 21, está lá o Meremote de novo. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Como é que nós sabemos que é aquele? Como é que sabemos? Que ele Urias, filho de Cós, mas se não bastasse, diz assim, ele reparou outra porção. Agora sim nós sabemos que é aquele. Terminou a parte dele, reparou outra porção, desde a casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliabe. Olha comigo o versículo 5. Aquela família lá dos nobres. Versículo 5. Os tecoitas. Os nobres dos tecoitas não trabalham porque eles são nobres, né?
porque eles, seus filhos, suas esposas, todo mundo nobre, eles não vão se envolver com nada, porque eles são apenas nobres. Mas a palavra de Deus diz que, obviamente, nem todo mundo dos tecoitas foi contaminado por isso, porque a palavra de Deus diz, no versículo 27, depois repararam os tecoitas outra porção, defronte da torre grande e alta, e até o muro de Ofel. Terminou o serviço e ainda procurou mais. Olha, terminamos. Agora podemos nos sentar e ficar batendo papo. Não, a obra era urgente. Terminamos. O que a gente pode fazer mais ainda? O que a gente pode participar? Deus quer que você saiba também que tem um exemplo incrível aqui nesse texto, que eu chamo de o exemplo do sexto filho. Versículo 30. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos seus servos, o templo dos mercadores, defronte não é o 30 não, 31, entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam, não, cadê o sexto filho? Sumiu. Desculpa, é porque eu estava lendo do 31 para frente, desculpa, é 30 mesmo. Depois dele reparou Ananias, filho de Selamias e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Agora, por que sexto filho? Se ele fosse o primeiro, por que a Bíblia não menciona a ordem dos filhos nas outras famílias, mas menciona o sexto? Por que é importante a gente saber que ele era o sexto? Deve ter gente assim, pensando, como 6 é o número do anticristo, então esse cara aqui deve ter sido um anticristo. Não, é porque o primeiro não foi, o segundo também não, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Aí o sexto falou, eu vou, eis-me aqui. Talvez os seus irmãos mais velhos quiseram dar uma de nobres também, mas quem sabe esse sexto filho era um caçula. Você já prestou atenção que às vezes na igreja acontece exatamente algo semelhante? Os mais velhos não dão o exemplo às vezes. Aí às vezes novos convertidos, caçulas na fé, dão um show, se envolvem, fazem as coisas, trabalham para a edificação do corpo de Cristo. A pessoa tem pouco tempo de convertido, já vai se envolvendo na obra. O outro tem 10, 20, 15, 25, 30 anos, ainda é o irmão RR. Aí aqui nós temos o exemplo do sexto filho. Deus quer que você saiba também que no meio dessa construção, uma construção pesada inclusive, as pedras dos muros de uma cidade naquela região são barra pesada. Aquela região, num certo sentido, é muito parecida com o Ceará, na sua divisão de climas. Então quando o sol pega. Quando o sol do Oriente vem na sua cabeça, agora construir muros no meio do sol, né? Chega uma hora que dá vontade de blasfemar, né? Mas olha o que diz, versículo 20, diz a palavra de Deus, que houve pessoas, depois dele reparou com grande ardor, com muita alegria, né? Um grande fervor, reparou o muro aqui de uma maneira uma maneira espiritual. Baruque, filho de Zabai, outra porção, mais uma, com grande ardor. Como é que você serve? Há pessoas que servem, mas meu Deus, como reclamam, como blasfemam, como praguejam. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor tem que ser com alegria. Se vai servir, sirva com alegria. Servi ao Senhor com alegria. E por último, você precisa saber que na construção desse muro houve consagração. Os líderes, os sacerdotes que deram o exemplo, diz que consagraram a sua parte que eles construíram. Eles consagraram as portas e continuaram a construção até a torre de Hananel. Meus irmãos, o serviço
tem que ser espiritual, sempre. Deixa eu lhe falar de um complexo de inferioridade cristão. Quando nós começamos a ensinar sobre ministérios, aqui, logo na chegada, havia pessoas que pensavam assim: eu não tenho ministério. Quem tem ministério é pastor. Né? Quem tem ministério? Pastor. E aí a gente precisou gastar anos desmistificando a palavra ministério. E mostrando que Deus nos chama para servir. 1 Pedro 4,10 diz assim: servi uns aos outros. No original, ministrai uns aos outros. Diaconizai, não é? Vamos ministrar, vamos servir. A mistificação da palavra ministério dividiu o povo de Deus em duas castas: os que têm ministério e os que não têm ministério, os simples mortais. Quem são os simples mortais? Somos nós. E os que têm ministério, os pastores têm ministério. Depois da reforma protestante, muita coisa não mudou, não é? Ficamos meio os clérigos e os leigos, os que têm ministério, os que não têm. Deus diz lá em Romanos: olha, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se é serviço, vamos servir. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Inclusive existe um dom genérico chamado serviço. Um dom bem genérico. Em que áreas eu posso servir com o serviço? Em qualquer área. Se eu tenho um dom de servir, Deus pode canalizar isso para qualquer área. Nem todo mundo que tem um talento é servo. Às vezes eu vejo músicos, são músicos incríveis, mas não são servos. Não sabem servir com o talento que Deus lhe deu. E a galera do dom de serviço tem a tendência de pensar assim: o meu ministério ou o meu dom, ele não é muito poderoso. Ele não é. Porque o ministério do ensino, o ministério pastoral, não, aí tem poder. O meu não. Eu vou só varrer o local, eu vou só ajeitar as cadeiras, eu vou só cuidar do som. Onde é que isso tem poder? E aí Pedro diz assim, abra comigo 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Isso é mandamento, viu? Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme quer dizer que tem muitas formas, muitas maneiras de servir. Só que no versículo 11, Pedro vai dividir os dons em duas linhas gerais: os que falam e os que servem. Ele diz: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça na força, no poder que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então nunca acredite que o serviço não tem poder. Quando Moisés sai do Egito com o povo de Israel, Deus diz: eu escolhi 2 homens. O nome deles é Bezalel e Oliabe. E eu enchi esses homens do meu espírito. Aí você deve estar perguntando assim: mas para fazer o quê? Se o líder já era Moisés, se os sacerdotes seriam Arão e seus filhos, por que Deus enche 2 homens do Espírito Santo? Ele disse: eu enchi esses homens. Agora eu vou dar vou parafrasear. Enchi para fazer artesanato. Literalmente. Oliabe e Bezalel foram cheios do Espírito Santo para fazer as coisas do templo. Para fazer os vasos, para fazer as lamparinas, para trabalhar com ouro, para trabalhar nas construções internas. Você não é Bezalel, você não é Oliabe, mas eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Tudo que você for fazer na obra de Deus, faça cheio do Espírito Santo. O diabo quer que você pense assim: não, isso que tu vai fazer não tem poder. Pedro diz
que quem serve deve fazer no poder que Deus supre. Você transforma os pregadores em superstars da fé, e você fala assim: o que eles falam tem poder, o que eu faço não tem. E Pedro diz exatamente o contrário. Deus tem que ser glorificado quando você serve. Deus tem que ser glorificado quando o pessoal do dom de fala serve. Quando o pessoal do ensino, no contexto lá, o pessoal das línguas, o pessoal das profecias, o pessoal das pregações proféticas de 1 Coríntios 14, 3, que exorta, consola e edifica. E Deus tem que ser glorificado em todas as coisas. Talvez você nunca teve a sensação assim de dizer: não, agora eu sei que isso aqui tem, o que eu estou fazendo tem poder. O serviço tem poder. Você tem preguiça na obra de Deus? Como é que pensa uma pessoa que não serve na obra de Deus? Hoje tivemos uma palavra sobre serviço, sobre mutirões da obra de Deus. Uma pessoa que não serve, que não se envolve, que não trabalha, a síntese da mente dele é assim: eu não me imagino servindo na obra. Está escrito lá. Eu não me imagino servindo na obra. Isso me faz pensar o que Salomão disse sobre o preguiçoso. Vai ter com a formiga, rapaz, que a tua desgraça vai chegar. Tu é tão preguiçoso que a tua desgraça vai se manifestar. O preguiçoso, Salomão diz, ele inventa qualquer desculpa para não se envolver com o trabalho. Em Provérbios 22, 13 diz que o preguiçoso diz assim: tem um leão nas ruas, então não vou sair, não vou trabalhar. Ai, tem um leão nas ruas. Tem desculpa mais esfarrapada do que essa? Tem um leão nas ruas. Quais são as desculpas que você dá para não se envolver com a obra de Deus? Para você almoçar, meu irmão, 4 razões para você trabalhar na obra de Deus. Primeiro, quando você trabalha, você sente que faz parte do corpo. Quando você trabalha. Quando você é um espectador, você se sente menos parte. Mas quando você trabalha, você sente que faz parte. Número 2, se você trabalha na obra de Deus, você vai marcar uma geração inteira. A minha vida, um grande período da minha vida, até a formação na juventude, ela não foi marcada pelos pregadores. Eles existiam, eles eram referências, mas ela foi marcada por pessoas que serviam. Homens e mulheres que tocam fogo nas coisas, que fazem a coisa acontecer. E essas pessoas me marcam até hoje. Elas não tinham formação teológica, elas nem eram muito sofisticadas, elas só diziam: eis-me aqui, eu quero servir. Quando você serve, você vai marcar uma geração inteira. Terceira razão para você servir é que o serviço contagia. Eu acho que preguiça também, não é? Nem que seja com raiva do preguiçoso, você para de trabalhar. Eu não vou trabalhar, esse cara não quer trabalhar, eu também não vou trabalhar, não é? Mas o serviço contagia. Quando você vê as pessoas trabalhando feito formiga, todo mundo pegando fogo, serviço contagia. E a quarta razão porque você devia trabalhar é porque Deus vai pedir contas. Sabia disso? Seja você Patricinha, Mauricinho, ourives, perfumista, pessimista, mercador, descendente dos nobres, filha dos maiorais, Deus vai pedir contas. Quando nós falamos do tribunal de Cristo, às vezes os pregadores gostam de mencionar que o tribunal de Cristo, que não é o trono branco, a palavra grega é bema. Paulo disse: todos vamos comparecer perante o bema. Grande trono branco não, mas perante o bema. Quem é esse tal de bema? Quem é esse cara? Né? O bema era o pódio das Olimpíadas. Simplesmente você subia no bema. É um tribunal diferente, porque ele é para premiações. Quando a gente vê uma premiação olímpica hoje, sobem 3 pessoas lá, não é?
Sobe prata, ouro e bronze. Toca o hino nacional, a pessoa se emociona, né? Lembra de toda a sua vida, todas as dificuldades. Olha, aquele momento está no bema, né? Hoje em dia, o mundo inteiro vendo. Difícil não chorar, não é não? Mas o bema bíblico tem um pequeno detalhe. O bema bíblico não é para receber medalha. O bema bíblico é para receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O bem eu faço ideia. São os galardões, as 4 ou 5 coroas mencionadas no Novo Testamento. Coroa da justiça, coroa de glória. A coroa de glória não, inacessível coroa, nunca esqueço dessa, que é a de alguns pastores. Inacessível coroa de glória. A coroa incorruptível, a coroa da vida, dada a quem se domina em tudo como um atleta. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. O bem a gente faz ideia, mas e o mal? Qual é o mal que pessoas vão receber? Eu não sei direito não, mas às vezes eu fico pensando, dentro do que me foi apenas dado, que a Bíblia diz que no bema, a obra das pessoas vai ser colocada assim, lá no bema. Está aqui tua obra, Deus vai materializar a tua obra. Está aqui tua obra, o que tu fez, ó. E a Bíblia diz que a tua obra pode ser ouro, pedra preciosa, mas também pode ser o que mais? Palha, madeira. E haverá um teste no bema, está lá, está tudo na Bíblia. 1 Coríntios 5. Nós vamos tocar fogo nisso aqui, talvez Deus vai dizer. Quem se queimar, se ferrou. Se a obra de alguém se queimar, ele vai sofrer dano. E eu paro aí, porque eu não sei dizer mais nada sobre isso. As pessoas perguntam, e o que é esse dano? Eu digo, eu não sei. Só sei que termina dizendo assim, vai ser salvo, mas vai sofrer um dano. Vai ser salvo como que por meio do fogo. Piorou agora para mim. Minha mente parou. Mas eu nunca resisti à tentação de pensar Deus pegando você, jogando lá dentro do fogo, aprende, sem vergonha, pega o fogo. Claro que isso é apenas a minha imaginação, não tem nada disso na Bíblia. Só a parte que eu contei. Seja lá qual for o caso, meu irmão, você acha que Deus salvou você, capacitou você, colocou o seu Espírito Santo, escreveu o teu nome no livro da vida, te deu dons e habilidades especiais para você dizer, não, mas eu sou nobre, eu não me envolvo com nada, eu gosto só de assistir. Acho que um teatro é um bom lugar, não é não? Para as pessoas assistirem. É você na obra de Deus. Pense nisso, vamos orar. Nosso Pai, te agradecemos por essa palavra que nos mostra como o Senhor usa pessoas. E como o Senhor capacitou o líder Neemias para colocar cada coisa no seu lugar. Até as construções de frente das casas das pessoas foram divididas assim, para que elas se preocupassem com aquilo que está mais perto delas. Pedimos, meu Pai, que o Senhor nos ajude a ver a Tua palavra gritando para nós de que nós devemos entrar no serviço. De que não há avivamento sem serviço. Faz de nós uma comunidade de ministros, de diáconos humildes, de pessoas que realmente dizem, eis-me aqui, Senhor, eu quero servir. Pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.